Há momentos em que a vida parece um campo de batalha silencioso. Não existe explosão, não existe guerra do lado de fora, mas dentro de você existe um inimigo que nunca descansa. Ele aparece em forma de dúvidas, procrastinação, vícios e decisões que você sabe que não deveria tomar, mas mesmo assim toma. A maioria das pessoas chama isso de fraqueza. Carl Jung chamou de sombra, o lado oculto da mente, onde estão guardadas todas as partes de nós que não aceitamos, que reprimimos, o que fingimos não existir. O problema é que aquilo que não enfrentamos no interior, mais cedo ou mais tarde, se levanta contra nós. A ciência confirma essa batalha. Pesquisas em neurociência mostram que mais de 90% das nossas decisões diárias são guiadas por processos inconscientes. Isso significa que, na prática, não é você quem escolhe a maior parte das coisas que faz. São memórias antigas, condicionamentos emocionais e padrões automáticos que assumem o controle. Quando você repete um erro pela 10ª vez, não é porque não sabe o que deveria fazer. É porque há algo mais profundo, algo invisível, que dita os passos antes mesmo que você perceba. E aqui está o ponto mais doloroso. As fraquezas que você não elimina se tornam armas contra você. É como se houvesse uma força interna que conhece cada falha sua e a utiliza contra sua própria vontade. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você já disse a si mesmo: foi o destino, foi azar, não era para ser? Talvez não tenha sido azar. Talvez tenha sido sua sombra decidindo por você. Imagine agora quantas oportunidades foram perdidas porque você permitiu que essa voz silenciosa do fracasso falasse mais alto. Quantos relacionamentos foram destruídos? Quantos sonhos ficaram para trás? Quantos projetos morreram antes de nascer porque suas fraquezas dominaram seus passos? Essa é a verdade dura. Ninguém precisa te sabotar quando você mesmo já se sabota todos os dias. A psicologia cognitiva mostra que a mente humana é programada para buscar conforto, não crescimento. Seu cérebro foi moldado ao longo da evolução para economizar energia, evitar riscos e repetir padrões que parecem seguros. Só que o que é seguro para a mente, muitas vezes é mortal para a sua vida. É por isso que você sente uma resistência imensa sempre que tenta mudar. Essa resistência não é sinal de que você não consegue, não. É sinal de que você está exatamente no limite onde a transformação acontece. E aqui está o ponto mais importante. A fraqueza não é uma sentença final, ela é um sinal. Um sinal de onde você precisa olhar, de onde está escondida sua maior força. A sombra que parece ameaçar sua existência é também o lugar onde está guardado o poder que você nunca acessou. A psicologia profunda nos ensina que aquilo que mais evitamos enfrentar guarda exatamente a chave da nossa libertação. Por isso, não fuja do desconforto que este vídeo pode trazer. Essa não é uma mensagem de autoajuda barata. Não é um discurso vazio de motivação momentânea. O que você vai ouvir aqui é um mapa de como a sua mente funciona, de como seus padrões foram criados e de como você pode quebrar o ciclo. Mas saiba, se não eliminar suas fraquezas, elas vão se fortalecer a cada dia e chegará um momento em que será tarde demais. Hoje pode ser o início da sua virada. Não importa quantas vezes você falhou até aqui, não importa quantas vezes se levantou apenas para cair de novo. O que importa é que neste exato instante você está diante da verdade. Uma verdade que não vai apenas inspirar por alguns minutos, mas que pode rasgar a sua mente e colocar você de volta no controle da sua própria vida. Você já percebeu como sua própria vida parece te colocar contra a parede, repetindo lições que você insiste em ignorar? Não é azar, não é coincidência, é a sombra chamando você. É o inconsciente empurrando situações que forçam o confronto. Porque aquilo que você não encara te controla. Aquilo que você foge te persegue. Aquilo que você reprime, uma hora explode. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele vai dirigir sua vida.
E você vai chamar isso de destino. Pense no peso dessas palavras. Quantas vezes você já disse a si mesmo: é sempre assim comigo, eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer? Quando, na verdade, não é o destino que te castiga, é você que está prisioneiro da própria inconsciência. Mas existe um momento em que não dá mais para fugir. É quando a dor se torna insuportável. É quando a máscara já não segura. É quando a vida te coloca diante de um espelho e você vê aquilo que sempre tentou esconder. Esse é o chamado para o confronto com a sua sombra. Esse confronto não é bonito, ele é brutal. Ele arranca de você tudo que é falso. Ele te obriga a enxergar o ego inflado, a covardia que você disfarça de humildade, a inveja que você esconde atrás de sorrisos, a raiva que você nega, mas que explode nas horas erradas. Ele expõe a criança ferida que ainda chora dentro de você, pedindo por atenção, reconhecimento, amor. A ciência chama esse processo de desconstrução da autoimagem. É quando o cérebro, forçado a abandonar velhos padrões, ativa áreas de dor emocional semelhantes às da dor física. Não é exagero, romper ciclos internos dói tanto quanto uma ferida no corpo. É por isso que a maioria foge. É por isso que muitos preferem viver uma vida inteira anestesiados a suportar alguns anos de confronto verdadeiro. Mas aqui está a virada. Quem suporta esse processo descobre um poder que ninguém pode roubar. Porque dentro da sombra não existe apenas dor, existe também energia vital. O mesmo fogo que queima é o fogo que forja. O mesmo abismo que te ameaça engolir é a porta de entrada para um novo nascimento. Jung falava sobre o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é. Não o que esperam de você, não o que a sociedade aprova, não o personagem que você criou para ser aceito, mas o ser autêntico, inteiro, que vive em equilíbrio entre luz e escuridão. Essa é a fonte do magnetismo verdadeiro. É isso que torna alguém irresistível. Não é aparência, não é status, não é técnica de manipulação. É a aura silenciosa de quem encarou a própria sombra e venceu. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. O irresistível não é aquele que tenta atrair os outros. É aquele que não precisa. É aquele que se basta. É aquele cuja presença já transmite uma força que não se pode fingir. Você sente, você reconhece. É magnético porque é real. Mas para chegar a esse ponto, você precisa escolher. Escolher entre continuar servindo às suas fraquezas ou começar a integrá-las. Escolher entre permanecer refém do inconsciente ou assumir o leme da sua própria mente. Escolher entre viver anestesiado ou atravessar o fogo da transformação. O chamado está diante de você. A sombra já bate à sua porta. A questão é: você vai continuar fugindo ou vai finalmente abrir a porta? A mente humana é um labirinto. Cada escolha que você faz, cada decisão, cada erro ou acerto, tudo nasce de um sistema interno que você raramente enxerga. Os cientistas chamam isso de mente inconsciente. Jung chamou de sombra, e a neurociência moderna confirma o que ele intuía. Mais de 95% das nossas ações são automáticas, moldadas por memórias e experiências passadas que você nem se lembra mais de ter vivido. Quando você sente uma raiva descontrolada, um medo paralisante, uma atração inexplicável, ou até uma sabotagem que parece absurda, isso não surge do nada. É o inconsciente gritando, tentando equilibrar aquilo que foi reprimido. Jung dizia que a sombra é composta de tudo aquilo que a consciência rejeitou, mas que continua vivo dentro de nós. Você pode esconder da sociedade, pode esconder até de si mesmo, mas o inconsciente não esquece. Ele cobra. E a cobrança vem em forma de padrões repetitivos. A psicologia comportamental chama isso de ciclos autodestrutivos.
a mesma escolha errada de relacionamento, o mesmo vício no prazer imediato, a mesma falta de coragem para agir quando a oportunidade aparece. A ciência chama isso de loops neuronais. Quanto mais você repete um comportamento, mais fortes ficam as conexões cerebrais que sustentam aquele hábito. É como um caminho de terra. Quanto mais você passa por ele, mais firme ele se torna. Mas existe algo ainda mais profundo. Estudos da epigenética mostram que até mesmo traumas de gerações anteriores podem influenciar seu comportamento. Medos, inseguranças e até tendências de autossabotagem podem ter sido transmitidos através do DNA. Isso significa que parte da sua luta não começou com você. Você carrega batalhas que vieram dos seus pais, dos seus avós, de uma linhagem inteira. Mas não se engane, o fato de ter herdado a fraqueza não significa que está condenado a morrer com ela. E aqui está a chave. A sombra não precisa ser destruída, ela precisa ser integrada. Jung afirmava que não se trata de apagar a escuridão, mas de aprender a dialogar com ela. O verdadeiro poder surge quando você olha nos olhos daquilo que mais teme e descobre que dentro dessa escuridão existe também energia criativa, força e vitalidade. A mesma raiva que destrói pode se tornar coragem. O mesmo medo que paralisa pode se transformar em prudência. A mesma insegurança que afunda pode ser um impulso para buscar autodesenvolvimento. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. Seu cérebro pode mudar. Ele não é um bloco fixo de pedra. É mais como argila em movimento. Cada vez que você escolhe conscientemente um novo caminho, cada vez que interrompe um ciclo, cada vez que suporta a dor do desconforto sem ceder ao hábito antigo, você está esculpindo novas conexões. Está provando para sua mente que não precisa mais se ajoelhar diante das mesmas correntes invisíveis. O que isso significa na prática? Significa que você não é refém do destino, você é refém da inconsciência. E quanto mais luz você joga sobre a sombra, mais ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. Mas aqui está a parte dura que quase ninguém tem coragem de dizer. Esse processo exige dor, exige confronto, exige abrir portas que você fechou há muito tempo, exige coragem de olhar para dentro e enxergar o que há de mais feio em você. Mas pense comigo, o que dói mais? Carregar por uma vida inteira as correntes que te aprisionam ou suportar a dor passageira de quebrá-las? A psicologia existencial fala sobre a angústia do vazio. É aquele silêncio sufocante que aparece quando você tenta mudar. O cérebro implora pelo velho padrão e você sente como se fosse perder a si mesmo. Mas não é a sua identidade que está morrendo. É apenas a sua versão frágil, limitada e submissa que está sendo substituída pela sua verdadeira força. E a grande verdade é que as pessoas percebem isso. Existe uma energia invisível em quem integra a própria sombra. Elas não precisam dizer uma palavra para se tornarem magnéticas, porque quando você vence dentro de si, o mundo inteiro começa a reconhecê-lo como alguém que não pode ser manipulado, alguém que carrega uma autoridade silenciosa, alguém irresistível. Imagine-se caminhando por um corredor escuro. Cada passo ecoa, e quanto mais você avança, mais percebe que não há saída, apenas um espelho no final. Esse espelho não reflete sua aparência, ele revela a verdade. Ele mostra o que você é quando ninguém está olhando. E de repente, você entende. O inimigo que sempre perseguiu você nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro. O abismo não é um lugar físico, ele é psicológico. É o território onde as fraquezas se tornam monstros, onde os medos ganham voz, onde as dores que você reprimiu se levantam para cobrar o que você deve. É nesse lugar que as máscaras caem. Ali, status, dinheiro, aprovação social, tudo se torna inútil. Porque a única coisa que importa é quem você é quando a ilusão acaba. Esse encontro é doloroso, não porque o abismo queira te destruir,
mas porque ele exige que você se desfaça de tudo que não é verdadeiro. O ego grita, tenta resistir, busca justificativas, cria desculpas, mas o abismo não aceita negociações. Ele não se impressiona com discursos, ele exige entrega. A psicologia moderna mostra que o cérebro, quando exposto a experiências que desafiam profundamente sua autoimagem, ativa áreas associadas ao medo da morte. Não é uma metáfora. Enfrentar a si mesmo é percebido pelo corpo como uma ameaça de aniquilação. Por isso tantos desistem, por isso tantos voltam correndo para a zona de conforto, preferindo viver na ilusão do que atravessar o terror da verdade. Mas é aqui que mora o segredo. O abismo não é o fim, ele é a passagem. É o portal para um novo nascimento. É como a noite escura da alma, descrita pelos místicos, um silêncio devastador que, se suportado, abre espaço para uma luz que não pode ser apagada. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas olhar para dentro não é um passeio leve, é atravessar esse corredor, é encarar esse espelho, é ver-se a si mesmo despido de orgulho, de máscaras, de injustificativas, é admitir sua covardia, sua fraqueza, sua inveja, sua raiva. É reconhecer o lado que você passou a vida inteira tentando esconder. E aqui está a verdade que poucos suportam ouvir. Essa sombra não vai embora, ela nunca desaparece, ela é parte de você. A questão não é matar a sombra, é integrá-la. É assumir o controle daquilo que antes te controlava. É transformar veneno em remédio, fraqueza em força, caos em poder. Esse é o ponto mais difícil da jornada, porque o abismo não é apenas um inimigo, ele é o mestre. Ele testa se você está pronto. Ele coloca você de joelhos. Ele tira tudo o que é falso. E só então, quando você não tem mais nada a perder, surge a possibilidade de renascer. Aqui está o paradoxo. É quando você aceita a sua própria queda que descobre a força para se levantar de verdade. É quando você encara a morte simbólica que encontra a vida autêntica. É quando você se permite despedaçar que surge a chance de ser inteiro. Esse é o encontro com o abismo. É o momento em que você entende que resistir é inútil, que a única saída é atravessar. E do outro lado, não há garantias, apenas a promessa de que, se você suportar, vai emergir como alguém que nunca mais poderá ser ignorado. O silêncio do abismo é insuportável. O vazio engole seus pensamentos. O corpo treme, o coração dispara, a mente implora para fugir. Mas de repente, algo muda. Você percebe que, apesar do medo, você ainda está aqui, ainda respira, ainda existe. E é nesse instante que a transformação começa. O que morria em você não era sua essência, era mentira. Era o falso eu, construído para agradar, para sobreviver, para se proteger. Agora, tudo isso queimou, e das cinzas começa a emergir algo que você nunca conheceu de verdade, sua presença autêntica. O renascimento não é um momento de festa, mas de sobriedade. Você sente uma força diferente, uma calma densa, uma clareza cortante. É como se cada fraqueza que antes te arrastava se transformasse em combustível. Sua raiva vira coragem, sua dor vira empatia, sua insegurança vira atenção aguçada. Sua sombra, antes inimiga, agora é aliada. Esse é o segredo da psicologia profunda. Você não se torna irresistível quando tenta ser perfeito, mas quando abraça suas imperfeições e as coloca a serviço da sua verdade. Porque a verdadeira magnetismo não nasce da fachada, nasce da integridade. E integridade é ser inteiro, luz e sombra, força e fragilidade, caos e ordem. As pessoas sentem isso, elas percebem. Podem não entender racionalmente, mas algo em você passa a emitir um sinal silencioso. Uma confiança que não precisa ser provada, uma presença que não precisa gritar.
É como se você fosse um campo gravitacional. Tudo ao redor é atraído sem esforço. Isso é o que Jung chamava de individuação, tornar-se aquilo que você é de fato. Mas atenção, esse caminho não é para todos. A maioria foge. A maioria prefere viver com a sombra trancada no porão, mesmo que isso os consuma lentamente. Eles escolhem a anestesia do conforto em vez da dor do crescimento. Mas você, se chegou até aqui, já sabe, não há volta. Uma vez que você viu a verdade, não pode mais se enganar. E aqui está o ponto que muda tudo. A vida não te dá o que você deseja, mas o que você é. Quando você se reconstrói de dentro para fora, o mundo responde. É como se o universo dissesse sim a cada passo alinhado com sua essência. Pessoas diferentes começam a aparecer. Oportunidades surgem. As portas que antes estavam fechadas se abrem, não porque a realidade mudou, mas porque você mudou. Esse é o poder do renascimento da alma. Não é sobre conquistar os outros, mas sobre conquistar a si mesmo. Não é sobre ser irresistível porque agrada, mas porque transmite algo impossível de ser ignorado: autenticidade. E agora, a escolha está diante de você. Vai continuar fugindo da sua sombra ou vai atravessar o abismo e renascer? Vai deixar que as fraquezas governem sua vida em silêncio ou vai integrá-las até que se tornem sua maior fonte de poder? Você já sabe a resposta, porque no fundo sente que foi chamado para isso. A vida inteira te trouxe até aqui. Cada dor, cada queda, cada fracasso, tudo foi preparação. O abismo não era o fim, mas o portal. Agora é sua vez de atravessar. Sua vez de queimar o que é falso. Sua vez de nascer de novo. E se essa mensagem falou com você, se mexeu dentro do seu coração, eu vou te pedir apenas uma coisa. Inscreva-se agora no canal, porque essa jornada não termina aqui. Cada vídeo que você assistir será mais uma chama nesse processo de despertar. Isso não é entretenimento, é transformação. Escreva nos comentários: eu atravessei o abismo. Quero ver quem realmente está disposto a viver essa verdade.